Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo é Muitos querem um ministério, mas rejeitam a aliança. Então aqui nos conta a história de Moisés, né? Vamos ler Êxodo 4, 24 e 25, que diz assim: E aconteceu que a caminho de uma estalagem o Senhor se encontrou com ele e procurou matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés dele e disse: Certamente tu és um homem sanguinário para mim. Então aqui Moisés foi comissionado para um grande ministério, né, que envolvia, primeiro, confrontar Faraó, segundo, libertar o povo de Deus, terceiro, conduzir o povo até a terra prometida, quarto, ser um mediador entre Deus e o povo. Então, todos esses eram os ofícios de Moisés, fora os outros, né? Sacerdote. No entanto, apesar desse grande ofício que foi colocado em suas mãos, Deus quase que teve que interromper esse chamado no meio do caminho. Vamos ver por quê? No verso 24 diz: O Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Então, por que aconteceu isso? Moisés havia quebrado a aliança que Deus fez com Abraão, onde todos os meninos entre a sua descendência, né, teria que ser circuncidado, ou seja, cortar a pele do prepúcio, né, a carne do prepúcio. E isso era para ser feito até 8 dias após o nascimento, né? Todo o povo de Deus fazia isso. Mas isso não quer dizer que poderia ser uma idade mais avançada, porque as pessoas estrangeiras, por exemplo, que queriam ficar no meio do povo, separado com o povo, também circuncidavam depois, né? Então, depois do encontro com Deus lá na sarça ardente, Moisés saiu com a sua família, né, para atender o seu chamado, mas negligenciou a aliança, não circuncidando o seu próprio filho, né? Então, ele estava obedecendo à voz de Deus em relação ao seu ministério, mas estava levando o seu filho que não havia feito aliança com Deus por culpa dele, né? E se era uma aliança, ela teria que ser cumprida. No Velho Testamento, principalmente, era obrigatório cumprir essa aliança. Amém? Então, muitos cristãos, essa é a lição que a gente tira para nós hoje, né? Muitos cristãos acham que, ao atender o chamado, pode ignorar princípios, pode ignorar aliança. Mas Deus, ele não negocia a sua santidade. A obediência ao chamado não anula a falha nossa, não anula. O ministério, ele não nos blinda da correção de Deus. Quando nós falhamos, Deus nos corrige, né? A circuncisão era uma aliança física no Velho Testamento. Era um sinal externo de que você pertencia a Deus, de que aquele povo, né, pertencia a Deus. Ele era um povo separado de outros povos, como diz lá em Êxodo 12:48. Já no Novo Testamento, essa circuncisão é espiritual, que quer dizer a transformação do nosso coração. É viver no Espírito. Não é mais feita por mãos humanas. É nós nos gloriarmos em Cristo e cortar a nossa carne, né? Cortar o prepúcio hoje significa sacrificar a nossa carne. E quando cortava o prepúcio do menino, ele sofria, né? Sofria dor. E hoje nós temos que sacrificar a nossa carne, né, para sermos circuncidados. Então, nesta história de Moisés, foi a sua esposa Zípora que o livrou da ira de Deus. Ela pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do filho. Ela não era uma profetisa, nem uma líder, ela era uma pessoa comum, mas agiu e cumpriu a ordem de Deus. Então, muitas vezes, quem assume um ministério valoriza tanto esse ministério que negligencia o mais importante, que é a comunhão com Deus.
porque é na comunhão com Deus que ele revela todas as coisas, que ele dirige todas as coisas, né? Por isso que nós devemos valorizar as pessoas que estão perto de nós, porque muitas vezes essas pessoas têm o discernimento que a gente não está enxergando, né? Por exemplo, aqui, se a mulher do Moisés não tivesse essa ousadia de circuncidar seu filho, Deus ia matar Moisés. E mesmo que Deus não o matasse, certamente ele iria morrer nas mãos de Faraó, porque estava em desobediência. E toda pessoa que anda em desobediência, principalmente quando assume um grande ministério, ela sofre consequências. E não são poucas, né? Esse sofrimento é grande. Então, quem entende o valor de uma aliança não negligencia. Qual é a aliança que nós temos com Deus hoje, no Novo Testamento? A nossa aliança hoje é viver em Cristo, né? É viver em santidade, em obediência, é viver em comunhão, em fé, né? Essa aliança ela é eterna, ela é espiritual, é selada no sangue de Jesus. Então não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, Senhor, te engrandecemos, Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus de aliança. Queremos sim, Pai, cumprir o Teu chamado, mas primeiro, Senhor, queremos ter um coração circuncidado, porque não queremos morrer no meio do caminho, por causa da nossa negligência. Oh, Deus poderoso, vem nos santificar a cada dia, Pai. A Tua palavra diz, sede santo como eu sou santo. Vale muito mais a Tua presença, Pai, do que as nossas conquistas. Aleluias. Abençoa-nos, Senhor, a cada dia, Pai. Abençoa também cada pessoa, Deus, que está ouvindo esta mensagem, Pai. Que eles possam valorizar, Senhor, ó Deus, sempre a Tua aliança. Ó Deus, aquela aliança que Tu fez conosco na cruz de Cristo, Pai. Ele derramou o Seu sangue precioso, Pai, para nos salvar, para nos libertar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.